quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Lucas Barrios! Lucas Barrios! O fazedor de gol soltou a bomba! O lenço me identifica, qual a minha procedência. O Grêmio tem mudado os jogadores por lesão, por cartão, e o Grêmio continua jogando em alto nível. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Grêmio chega lá com Lucas Barrios! Ainda não está nada definido e a gente vai a Curitiba a jogar do mesmo jeito que jogou hoje. E de Borges de Medeiros. Kahneman! Kahneman! Subiu, meteu a cabeça, cabeceou para trás, fazendo o terceiro da equipe do Grêmio aqui na Arena. Na minha opinião, foi o segundo melhor jogo do ano. O primeiro foi contra o Cruzeiro. Azul do Rio Grande, te quero tanto, torrão gaúcho. Everton, o reserva de luxo, o atacante de qualidade, o 12º jogador do técnico Renato Portaluppi. Da mulher gaúcha, beleza da minha terra. Eu acho que deu pro gasto. Agora, você falar que já está decidida a vaga de maneira alguma. Assim, boa tarde, amigos, e é neste embalo que estamos entrando no ar aqui na querência amada do Rio Grande do Sul para analisar este atropelamento do Grêmio sobre o Atlético Paranaense. O Grêmio virtualmente classificado à fase semifinal, tem o Grêmio no Campeonato Brasileiro Série A e o Internacional se preparando para agora confirmar um princípio de retomada de boa fase em casa contra o Boa Esporte neste sábado no estádio Beira-Rio. 99224-1220, 99224-1220, o WhatsApp dos donos da bola e a sua participação conosco é sempre muito bem-vinda. João Batista Filho, Central Band do Esporte e a sua primeira informação. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, Meneghetti, eu começo falando sobre a questão do ataque tricolor do Grêmio. 74 gols em 35 partidas. O Grêmio é o melhor ataque do Brasil. Está colado com o Fluminense, que tem os mesmos números. 74 gols em 35 partidas. O Flamengo, 72 e o Sport, 71, também estão perto do tricolor. Detalhe que Lucas Barrios é o artilheiro do Grêmio com 14 gols. Luan vem na sequência com 13 gols e 11 assistências, números fantásticos do Luan. E o Miller Bolanhos é o terceiro colocado, pega a medalha de bronze com 8 gols marcados na temporada. O Miller que volta no sábado contra o Palmeiras. No Inter, o principal destaque é Edenilson. Ele está fora desta partida por uma questão contratual. Permanece no Inter, mas a gente explica depois o porquê ele não vai jogar. Edenilson, fora do jogo do final de semana. Muito bem, um destaque de cada um da bancada, os nossos debatedores. Primeiro, o pedido de desculpas, quer dizer, o destaque de Ribeiro Neto. Vai, Ribeiro. Primeiro, parabéns, Grêmio. Segundo, eu reconheço que eu não sabia que eu era tão forte. Daniel Oliveira. Segundo um colega, um Grêmio abatido, cansado, enfrentou um adversário que o conhecia. Placar apertado de 4-0. Felipe Duarte. Mais uma atuação no nível do Grêmio do Renato, excelente, e o que mostra que o Corinthians foi muito melhor do que a gente imaginava. Já que ele não faz, eu faço. Então, em nome do Ribeiro Neto, eu quero pedir desculpas aos nossos telespectadores. Eu tenho humildade para isso. Pedir desculpas, já que nós temos um brilhante debatedor, um grande jornalista, talvez o melhor comentarista de rádio desse estado hoje, chamado Francisco Ribeiro Neto, na Rádio Bandeirantes, é âncora também, aqui no nosso programa Debatedor Histórico deste horário, que disse que o Grêmio teria muitas dificuldades, que o Grêmio vinha cansado, que a estratégia foi equivocada e que é muito ruim jogar contra time que te conhece muito bem. Então, em nome do Ribeiro Neto, eu peço desculpas a você, nosso telespectador. Afinal de contas, foi só Grêmio. 1, 2, 3, 4-0, que nos conta o João Batista Filho. Grêmio e Atlético Paranaense começam a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E a arena gelou quando o Jeromel recuou para Groi e ele se viu obrigado a defender. Não podia. Tiro livre indireto.
A sorte foi que Ramiro se jogou na bola e salvou. Mas ficou melhor. Pedro Rocha começa e Lucas Barrios, que é centroavante, guarda o seu 1-0. O 13º dele com a camisa tricolor. E não é dupla sertaneja, mas Pedro e Lucas estavam imparáveis. Novamente Pedro Rocha, novamente Lucas Barrios. Não perca as contas, são 14 gols do paraguaio com a camisa tricolor. Não deu nem para respirar. Mal a bola voltou e Kahneman fez o 3-0. 3 gols em 10 minutos. No final do primeiro tempo, Marcelo Groi faz milagre e se redime com a torcida gremista, que estava chateada com a falha no gol do Corinthians. Pelo momento que a equipe estava e devido à derrota, né, obviamente o torcedor vai ficar chateado, né, mas hoje ver o reconhecimento dele ali do meu trabalho, isso para mim não tem preço e eu tenho que continuar trabalhando para dar sempre o meu melhor. Vem o segundo tempo e o Grêmio administra. Nicão é expulso. E Pedro Rocha tenta mudar de parceria. Encontra Ramiro, mas não deu. A bola bateu na trave. Renato tira Pedro Rocha, coloca Fernandinho. E claro, a arena vem abaixo. O Atlético chega apenas com o Douglas Coutinho. Fernandinho entra bem na partida, puxa um belo contra-ataque e diz para Everton: faz. Ele fez. Acredite se quiser, mas Everton ainda salvou no chute de Edilson. Poderia ser até melhor. Final do jogo, 4-0 para o Grêmio. O que eu pedi muito para eles é que nós não tomássemos gol, porque Copa do Brasil, você tomando gol em casa, complica bastante. E falei que o gol nós iríamos fazer. E se tivéssemos oportunidades, dentro do possível, nós tínhamos que fazer mais gols para que a gente pudesse levar o máximo de vantagem para Curitiba. Vocês repararam que o Renato, quando ele ganha, e quando ele ganha com sobra, assim, ele tem um comportamento nas coletivas que é curioso isso. Ele fala baixinho, ele fala pausado. Quando ele perde um jogo, ele cresce, ele já fica mais... Ele quer mobilizar o grupo de jogadores. Que trabalho impressionante que tem feito o Renato no Grêmio, né? Que trabalho excelente. Ele pegou o Grêmio ano passado montado pelo Roger, mas com uma autoestima baixa, com uma confiança baixa, fez algumas pequenas alterações, teve humildade para dar sequência, e a humildade é um aliado importante em todos nós, em qualquer segmento, mas ainda mais alguém que lidera um processo. Teve humildade para manter as coisas boas do Roger e ganhou a Copa do Brasil, que o Grêmio não ganhava um torneio deste quilate há 15 anos. E agora ele está fazendo este Grêmio com peças que chegaram, algumas que ele perdeu, por lesão, como o Michael, como o Douglas, outros que saíram, como o Wallace. Ele está fazendo o Grêmio jogar muito mais, Daniel Oliveira. Ah, sem dúvida. E o Grêmio ontem, Meneghetti, o Grêmio ontem foi o que a gente costuma chamar de um time equilibrado, né? Porque o Grêmio teve muita posse de bola, o Grêmio teve um alto índice de passes acertados, né? E o Grêmio teve efetividade, né? O Grêmio criou muitas oportunidades ontem. E o Grêmio conseguiu ter tudo isso num jogo em que ele aproveitou todas as deficiências do adversário, que conhecia muito o Grêmio, né? Mas que permitiu que o Grêmio dominasse o meio-campo no seu próprio campo, né? No seu próprio lado do campo. Isso aí acabou sendo decisivo. Te encantou o Grêmio de ontem, Ribeiro Neto? O Grêmio não me surpreendeu, mas o Grêmio foi muito intenso. Eu reconheço que o Grêmio ontem, ele foi o que tem sido. E claro... Eu te perguntei se ele te encantou. Não, claro que me encantou. O Grêmio encanta a todos. Seja bem-vindo. Responde. E eu que sou uma pessoa muito humilde, talvez a mais humilde da bancada, né? eu fico muito feliz. Aliás, eu estou muito feliz hoje, Meneghetti. Primeiro, pelo Grêmio e pelo futebol brasileiro, que eu acho que está ameaçando ressurgir. Quem viu o jogo do Grêmio, quem viu Palmeiras e Cruzeiro, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso aí, viu que o futebol brasileiro está, querendo voltar a jogar a moda brasileira. Te encantou o Grêmio, Felipe? Claro que sim. A gente falou sobre os destaques, né? Para mim, outra grande atuação de Grêmio, com cara de Grêmio, posse de bola, que não deixa de ser um time, não é um time enfadonho, aquele toque de bola chato pro lado, não. É pra frente. Você falou agora sobre o que o Roger construiu, o que o Renato manteve, mas o Renato agregou um time muito mais direto, ofensivo. Se não dá na posse de bola, vai na bola parada. Fala, Ribeiro, tá palestrando assim com as mãos, quer falar?
Não quero. Bom, então falar, falo eu. cara. O Grêmio está sepultando teses. Que isso? O Grêmio está sepultando teses. Ontem foi um O massacre. Grêmio está sepultando teses de que não pode jogar com o time com homem de referência, de que o Renato ia se atrapalhar quando os reforços chegassem. Ele tá que não dá para jogar mais de uma competição ao mesmo tempo. O Grêmio está sepultando teses. E, inclusive, sepultou tese de que, mas jogou contra o Corinthians com força máxima e tal, e vai chegar esgotado, vai chegar cansado. Eu acho que isso, Daniel, é consequência do trabalho do Renato. Não tenha dúvida. E Olha um time que quer ser campeão, ele tem que correr riscos. O time que quer ser campeão, ele tem que arriscar. E o Grêmio fez certo, jogou tudo contra o Corinthians e jogou ontem contra o Atlético, mostrou que é possível. Eu tô com medo, só falta uma tese agora, né? O Grêmio não é o Real Madrid, só falta essa. É o próximo passo. Então tá bom. Parabéns. Tô até muito oportunista também, né? Olha aqui, ó. Pra quem me sabe, eu não vou aqui babar em ovo de ninguém, tá? O Grêmio correu risco sim. Que tem um chulo? Mas melhor do que isso. Bom que o Grêmio pôde demonstrar no produto final que as coisas deram. Claro que correu risco do trânsito do hotel pro Arena. Deve ser esse deslocamento. Correu risco. Tu sabe que correu risco. Deve ser pelo deslocamento ali. Tu sabe. E eu não vou ser aqui o Mas foi isso? Tu tá falando, eu tô falando sério. O Grêmio correu risco no deslocamento para a Arena? Não. O Grêmio correu risco de vender o Luan, isso? Não. O Pedro Rocha? O Grêmio correu Ramiro? O Grêmio correu riscos no seu planejamento. Não, eu tô falando do jogo de ontem. Correu risco do jogo de hoje? Não. Jogo de ontem? Correu risco do seu planejamento, mas o produto final se mostrou acertado. Mas Ribeiro, é que jogar uma competição. É que falar depois é muito fácil, Meneghete. Pois é, mas a gente falou antes, né? O Grêmio ganhar. Aí eu também acho. Eu concordo contigo. Não vem. Eu concordo contigo que falar depois é fácil, é o que nós falamos antes. E eu quero dizer mais. E no caso, eu e o Daniel falamos antes, não do jogo de ontem, nem do de domingo. Falamos lá em fevereiro, março. Mas o que eu quero te dizer, Ribeiro, é que tu enfrentar um líder do Campeonato Brasileiro como o Corinthians, e tu enfrentar um time como o Atlético Paranaense, que estava em ascensão na competição nacional depois de uma baixa, com a troca do técnico, Autuori, virou diretor lá, né? Virou. E o Eduardo Batista chegando, o time acumulou 3, 4 resultados positivos. Não tem como tu não correr risco contra esses adversários em duas competições diferenciadas, Ribeiro. Claro. Óbvio que correr. Eu vou te dizer mais uma coisa que tu não percebeu ainda. O Internacional encara risco contra o Boa Esporte, contra o Criciúma em casa. Bom, mas eu acho que sempre tem risco. Não compreendeu o que é o risco. E eu argumentei com fatos, não é opinião. O Grêmio trocou o seu planejamento. O Grêmio, antes de jogar contra o Fluminense, foi com o time reserva. O Grêmio agora, antes de jogar com o Godoy Cruz, vai com o time reserva. E antes do Atlético, o Grêmio usou força máxima. Ele trocou, ele correu risco, sim. Ele mudou o seu planejamento. Mas sempre que tu joga duas competições, tu corre risco. Mudou o planejamento. Mas deu certo, isso é mais queria time reserva contra o Corinthians, mas sem como. Mas quem tá falando depois que tá encantado? Dizendo que não era, que não Ribeiro, tinha quem que ser. Está falando depois que está encantado com o futebol do Grêmio é tu, porque eu e o Daniel estamos encantados antes. Então falar depois é fácil, é claro. Seja bem-vindo a essa tese. A tua prática é essa. Agora eu estou encantado com o Grêmio. Depois, eu e o Daniel estamos encantados com o Grêmio em março. É que eu não vou ser ciclotímico aqui. Não, claro que não. Sabe. Continua pegando no pé do Renato. Não. Todo mundo sabe, e eu não preciso nem dizer isso, né? Você, telespectador, sabe, né? Qual foi a sua reação depois do jogo contra o Corinthians? Houve uma frustração, né? Uma paranoia. E o que eu falei? Entendeu? Que o Renato tem qualidade e capacidade para transformar esse momento numa energia e num ambiente favorável à vitória e conseguiu. Parabéns pro Renato. Bate palmas pro Renato. Parabéns pro Renato. Bate palmas pro Renato. E que bom que eu tive uma pequena parcela. Desembarca da turma do secador. O Renato elejam-me como culpado, mas ao mesmo tempo, né, depois me deem os parabéns. Mas o Renato falou ontem na entrevista coletiva sobre o momento de turbulência do ano, né? No Campeonato Gaúcho, aquela parada, quando o Grêmio perdeu e foi surpreendente para todos nós. Foi surpreendente. O Grêmio perdendo na semifinal para o Novo Hamburgo. E ele disse que naquele período de 10 dias, quando o Romildo foi ao vestiário, conversaram com os atletas, naquele momento houve uma remobilização. E foi também, coincidiu com o momento que o Arthur entrou no time. Tá, então deixa eu perguntar a pergunta. 99224, Ribeiro Neto, 99224-1220. 99224-1220. O WhatsApp dos donos da bola. E tem recadinho aí, vamos lá. Boa tarde, pessoal dos donos da bola. Sou fãzaço de vocês. Não perco um programa. Eu sou o Diego, falo aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Queria ver com vocês o que vocês acharam, se favoreceu ou não. É claro que nenhuma derrota é boa, mas se pro Grêmio ter feito ontem o jogo que fez, favoreceu ou não essa derrota aí contra o Corinthians no domingo. Fui na Arena, me decepcionei, mas acredito muito no Grêmio que esse ano aí nós vamos levantar algum caneco. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Responda, Ribeiro Neto. Exatamente. E esse é o retrato fiel do que aconteceu. O torcedor foi pro jogo contra o Corinthians esperando uma coisa, Diego. se decepcionou, Diego. O Diego. Né? E ontem, né, viu que bom que o Grêmio ainda se mantém real e concreto como ele é. Que bom.
o resto é Coreia. Terminou o jogo. Uma pergunta, Ribeiro. Quem conhece a pergunta dele? Terminou o jogo contra o Corinthians. É importante, caiu a ficha que o Grêmio não é imbatível. Tá ótimo isso é muito bom. Então o Grêmio só fez 4 no Atlético ontem porque perdeu pro Corinthians. Se ganha do Corinthians, não ia ganhar do Atlético. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O Grêmio entrou com o espírito de um jogo decisivo. E outra, terminou o jogo na Arena contra o Corinthians, nós estávamos lá, é que tu atrapalha. O torcedor se levantou e aplaudiu. O Grêmio jogou mal a atuação do Grêmio. O Corinthians foi muito bem. E acho que a atuação do Grêmio ontem contra o Atlético, que foi de luxo de novo, ela enaltece ainda mais o que o Corinthians fez no meio de semana, no final de semana aqui em Porto Alegre. O Corinthians foi muito bem, o goleiro, claro, uma tarde iluminada, mas a marcação do Corinthians foi ferrenha, não deixou o Grêmio tocar a bola na sua área. O Grêmio jogou bem contra o Corinthians, a gente tem que reconhecer. Muito bem. A técnica poderia ter vencido. Né? É mais fácil, Ribeiro. Vai por mim. Mais fácil. Para quem está do outro lado entender, é mais fácil. JB, por favor, reforços. Olha aqui, Meneghetti, o Grêmio já tem aí em Porto Alegre o Michael Arroio, atacante, 30 anos, aquele jogador equatoriano que a gente já está falando há um bom tempo, chegou nesta madrugada, assina até o final de 2019. Segundo Odorico Roman, vice-presidente de futebol do Grêmio, na entrevista ontem após o jogo, o tricolor é o 10º reforço, ele meio que encerra o ciclo de contratações, só vai trazer um outro jogador se algum atleta for vendido, mas por enquanto este é o elenco para a disputa do restante das competições. Detalhes sobre Gata Fernandes, que chegou a se especular bastante uma possível saída dele. Sim, teve a consulta do Estudiantes, mas nada mais do que isso. O presidente Romildo na Zona Mista tem em contato conosco e falou o seguinte, olha, a gente tem um preço por ele, venham aqui e paguem, mas hoje ninguém sai. Tá certo, o presidente Romildo tem que apostar nesse jogador, especialmente para a Libertadores da América. O goleiro Marcelo Groy, ontem ele foi abraçado pela Arena neste confronto contra o Atlético Paranaense. Não sou o melhor goleiro do mundo, mas também não me considero o pior. Futebol o Renato brinca, é um viaduto, né? Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Então a gente tem que, principalmente o goleiro, tem que tentar achar uma regularidade. Só quem vive, né, cara, essa emoção ali dentro, de ver o carinho do torcedor. Eu acho que ali é uma demonstração de carinho mesmo, né? Acho que ali não é pelo jogo, pela vitória, pela atuação da equipe, pela minha atuação. O carinho, né? Pela minha pessoa, pelo profissional que eu sempre fui aqui dentro do clube, pelas tantas vezes que eu vesti essa camisa e pela minha dedicação, acho que eu vejo dessa forma. Então só tenho a agradecer o carinho do torcedor. Se eu realmente pudesse, eu dava um abraço em cada um ali, cumprimentava cada um, porque a nossa vida não é fácil, né, cara? Futebol a gente sabe que tem muita cobrança, que é duro, mas ter esses momentos assim, acho que vale a pena, né? Passar por tudo e continuar trabalhando para procurar dar sempre o melhor para eles. Vem chegando lá o centroavante, Pablo da equipe do Atlético, bateu, Marcelo Groy! Marcelo Groy! Aplaudido de pé pelo torcedor do Grêmio. Esse é o Marcelo Groy que a torcida conhece. Eu fico muito satisfeito com o que aconteceu ontem na Arena, com esse respaldo. Eu fiz uma crônica no Metro Jornal ontem dizendo o seguinte, que se o Marcelo Groy falasse espanhol, tivesse cabelo loiro comprido, usasse uma bandana, tinha lá, e tivesse jogado no Boca, no Nacional do Uruguai. Teria lá uma estátua dele. É que ele nasceu em Campo Bom, ele é um sujeito de boa paz, de boa família, casado, como eu disse no Metro ontem, usa a noite para dormir, para estar com seu filho, com a sua esposa, é um cara camarada, civilizado, educado, respeita os rivais, adversários, a imprensa, os torcedores especialmente, e aí é fácil de criticar o Marcelo Groy, que dedicou a sua carreira toda até esse momento ao Grêmio. Então é prata da casa, sempre tem a dificuldade para se impor, porque se tivesse essas características, seria mito no Grêmio. Eu tenho uma certa dificuldade para
para analisar coisas ciclotímicas. Eu realmente tenho dificuldades. Quer dizer um pouquinho, segunda-feira aqui, o Marcelo Groi foi execrado. Por quem? Entendeu? Por alguns integrantes. Não, mas eu tenho que mandar o nome, Ribeiro. Senão Tá a gente... Tu acha que foi execrado? Daniel e o Felipe. Ou foi olhar o lance e dizer falhou? Falha, entendeu? E agora tô vendo uma matéria endeusando o Marcelo Groi, mas o que é isso? É que é uma diferença entre pregar o Marcelo Groi numa cruz... Então eu quero que o telespectador me entenda um pouco. Você pode gostar ou não gostar das minhas teses, mas eu sou sempre o mesmo. Tá? Porque o torcedor, você pode ser passional. Coerência e teimosia, às vezes... Num dia você pega para Cristo, no outro você faz ele de Deus. É normal, o torcedor é assim, é natural. Eu não tenho nada a questionar. Agora, eu como analista, eu tenho que ter uma responsabilidade, entendeu? De ter aqui a cara para bater com um discurso coerente. Daniel, desculpa, Daniel. Natural. Desculpa, Daniel. Mas eu não tenho como defendê-los. É natural que o Ribeiro Neto... Vocês não ficam nem corados, cara. O Ribeiro Neto adote esse tipo de postura, porque afinal de contas nós estamos aqui hoje participando com o que sobrou do Ribeiro Neto depois de tudo que aconteceu ontem, né? Então é aquela história, vamos tentar repassar a responsabilidade para os outros para que a minha imagem não fique tão ruim assim. Ou seja, eu vou continuar nadando e não vou sair do lugar. O Marcelo Groi tem a temporada do Marcelo Groi não é boa. Dizer que o Marcelo Groi falhou contra o Corinthians não é dizer que ele é um mau goleiro. Dizer que a temporada dele não é boa não é dizer que ele é um mau goleiro. Ele continua sendo o mesmo goleiro. Só que a gente tem que reconhecer que ele cometeu uma falha e ontem o torcedor abraçou. Eu posso gostar do Marcelo Groi, gosto dele como ser humano, como profissional, gosto. Acho que ele dá sempre a cara para bater. Agora, tem que reconhecer o momento que ele erra. Se eu ficasse passando a mão por cima, inclusive nos erros, eu era amigo, ou era teimoso. Não é o meu caso. Eu analiso e digo, Marcelo, errou naquele lance contra o Corinthians, na minha opinião, errou. Ontem os aplausos são merecidos pela pessoa que é o Marcelo Groi. Isso não quer dizer que eu estou endeusando ele agora, assim como não quer dizer que preguei ele na cruz, Ribeiro. Não fiz isso, não execrei ninguém aqui. Eu acho que ele continua sendo o baita goleiro que teve uma temporada excepcional em 2014 e 15, quando foi o melhor goleiro de atividade no futebol brasileiro. Hoje não é tão exigido quanto antes, faz menos milagres. À época tinha que fazer muito mais milagres. E quando toma um gol, ainda com uma bola que fosse defensável, aí ele é execrado. E eu acho uma grande injustiça que se faz com ele. Eu acho que ele foi injustiçado nos últimos tempos, está sendo, e foi especialmente de domingo para cá. Eu acho, Felipe e Daniel, que ele foi, por uma parcela da torcida, responsabilizado com o personagem da derrota. E mais, a gente falou aqui segunda-feira. Nós falamos aqui, ou terça-feira. O fato do Cássio, o Felipe fez referência, ter tido a melhor atuação em campo, foi o grande personagem da rodada, isso ele subiu muito e fez com que na gangorra o Marcelo fosse mais criticado ainda. Tá, e eu vou além, não vai parar. O Marcelo Groi vai tomar um gol daqui a 2, 3 rodadas e vai de novo vir essa parte da torcida que não gosta do Marcelo Groi. É não gostar do goleiro, é diferente. Isso também foi alimentado pelo Grêmio, né? Assim como o Luan perde um pênalti, e tem um cidadão que passa 20 rodadas quietinho sobre o Luan perde um pênalti. Viu, o Luan não é tudo isso, tem que ir pro banco de reserva. Tem uns caras que fazem isso. Sabe o que foi mais engraçado? Marca a imprensa. Sabe o que foi mais engraçado dessa discussão do Marcelo Groi? A gente abriu a interatividade na Rádio Bandeirantes na segunda-feira. E todo mundo falava que o Grêmio precisaria de um goleiro para brigar com o Marcelo Groi. Ou seja, por mais que se critique o Marcelo Groi, entende-se que falta um outro goleiro, um goleiro para ser reserva do Groi. João Batista, na Central Band do Esporte. No nosso Facebook, os donos da bola RS. Você vai lá, curte a página no Facebook, também pode acompanhar no canal do YouTube. Depois a gente posta o programa na íntegra e tem as interatividades aqui no nosso Facebook. O Fernando Busanello está dizendo o seguinte: caro amigos, o Grêmio perdeu para o Corinthians por respeitar muito eles. O Paulo Ramiro está mandando só um boa tarde então para o Paulo Ramiro, para a bancada. A Ana está dizendo, peçam desculpas para o Grêmio em tom mais alto. Calma, Ana. O West Sat, esse Ribeiro é muito burro. Embora eu concorde que o Luan é um lixo. Então ele não é tão burro assim, né? O cara concorda com o Luan. O Flávio Paródia, ele é de Osório. Um abraço para minha cidade. Avisem o Ribeiro que ontem tínhamos 6 jogos para o Hexa. Hoje temos só 4. Já está colocando o Grêmio na semifinal. Por fim, o Paulo Silveira, de Bagé, da terra do Felipe Duarte, queria saber se o Inter teria como trazer o Gaston Fernandes. Não, o Inter não vai contratar esse jogador, até porque o Grêmio não vai cedê-lo. $500 mil é o preço do Gaston Fernandes, 33 anos na realidade, R$1.600.000, Meneghetti.
A pergunta é se o Inter pode contratar o Gastão Fernandes. Tá. Achei que era o Gatito Fernandes. Vamos discordar do treinador que chamou o Ribeiro de burro? Não, burro não. Eu não vou concordar, não vou respaldar isso. Eu acho que ele é meio atrapalhado nas teses, um pouco equivocado. É isso, é burro não. Aí eu acho que é um exagero com o nosso Ribeiro Neto. Ele se atrapalha, é meio atabalhoado nas teses. Antigamente ele dizia, tinha tanto espaço na Rádio Bandeirantes que ele dizia uma tese ao meio-dia aqui, a outra às 6 da tarde, completamente diferente. Que ia de encontro, assim, as teses. Agora tá comendo espaço. É o cara que se separa e volta folga, o cara que se separa e volta pra noite, né? Vai na primeira festa, volta todo atrapalhado. Não, mas burro não. Burro ele não é. Ele é esperto até demais. Ele se equivoca, ele se embaralha um pouco nas teses. Vamos lá na concentração do Internacional. O Internacional em regime de concentração total aqui em Viamão, no hotel na Grande Porto Alegre. Está o Marcelo Salzano, que também vive uma grande fase. Boa tarde, Salzano. Que cabelo. Tudo bem, Meneghetti? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola. Falo aqui de Viamão, onde o técnico Guto Ferreira terá um desfalque importante para o jogo deste sábado, 4h30, no estádio Beira-Rio. Eu falo do volante Edenilson, pois ele estará sem contrato. O primeiro vínculo desse atleta se encerra amanhã, sexta-feira, no dia 30 de junho. Não há tempo para fazer todo esse trâmite de uma negociação internacional. Portanto, o Edenilson, por questões contratuais, está fora da partida deste sábado. Eu justamente, Meneghetti, eu questionei o Guto Ferreira sobre essa situação na entrevista coletiva e ele está falando sobre a ausência do Edenilson e também sobre as dúvidas no time colorado. Quanto o teu time perde sem ele? E a gente pode dizer que tem uma dúvida na lateral direita entre o Júnior e o Cláudio Vinck e o Fabinho retornando para o meio? Aí você já está querendo saber a equipe, né? E aí você joga habilidoso na pergunta e eu fico escorregando e saindo da tua pergunta, porque eu não vou revelar o time, né? Mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar da melhor maneira possível para ter uma equipe competitiva. Logicamente que o Edenilson é um jogador experiente, é um jogador que tem a rotina do setor, né? E isso auxilia muito, mas à medida que a equipe vai se encorpando, quando você não tem os guerreiros, você não vai ter os guerreiros em todas as batalhas. Então não adianta você chorar aquele que faltou. Você tem que exaltar aquele que vai entrar, fortalecer, para que ele sim dê conta do recado, faça o melhor e a equipe possa vencer a batalha. Para que na outra batalha, você tendo o guerreiro que não foi, que se ausentou, você possa estar mais encorpado, né? Muito bem, Meneghetti. Então, essa palavra do técnico Guto Ferreira, falando sobre essa ausência do Edenilson, que por questões contratuais está fora da partida deste sábado diante do Boa Esporte. As dúvidas do time colorado na lateral direita entre o Júnior e o Cláudio Vinck e também na zaga, porque o Vitor Cuesta, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, está à disposição. Aí resta saber se o Cuesta entra na zaga e disputa uma vaga ou com o Klaus ou também com o Danilo Silva, ou se essa zaga que permanece, se o Klaus ou o Danilo Silva. Vale lembrar que o Inter não sofre gols há 3 jogos. Assim é um projeto o time do Internacional para sábado, com Danilo Fernandes, a dúvida na lateral direita entre o Júnior ou o Cláudio Vinck, a dupla de zaga composta por Klaus e Cuesta, ainda podendo aparecer o Danilo Silva ao lado do Klaus, e também o Carlinhos na lateral esquerda, até porque o Wendel suspenso não joga. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Charles, Fabinho e também o D'Alessandro. Na frente, o Sacha e também o Brenner. O Nico Lopes não se recuperou de um problema muscular na coxa esquerda, portanto, ele está fora da partida também deste sábado. E o Guto Meneghetti, que vai receber um reforço importante na próxima semana. Eu falo do Felipe Gutierrez, que está com a seleção chilena na Copa das Confederações, aliás, que você confere na tela da Band. Portanto, o Gutierrez será reforço a partir da próxima semana. A última partida que ele fez pelo Internacional foi na eliminação colorada na Copa do Brasil, no dia 31 de maio, no estádio Beira-Rio, diante do Palmeiras. Meneghetti. Excelente, Marcelo Salzano, na concentração do Inter em Viamão, grande participação, foi elogiado, inclusive, pelo Guto Ferreira, né? O Salzano fez uma perguntinha, pega ratão ali pro Guto, deixou ele na saia justa, o Guto conseguiu escapar. Agora, que barbeiragem é essa que a direção do Internacional fez? Que vacilo, que cochilada é essa
de fazer com que o seu jogador Edenilson fique sem contrato, gente. O Colorado, o torcedor Maurício Ramos, lá aqui de Porto Alegre, me fez essa pergunta. Quando ficou sabendo, estranhou também. Mas será que tinha que ser assim? E olha, o Maurício Ramos, aquele abraço. Eu estou consultando as bases. Porque se foi isso, se poderia ter antecipado a renovação ou um outro contrato, alô, Roberto Melo! Alô, Roberto Melo! Mas que barbeiragem é essa, cidadão? Não, mas tem que ver se tem que terminar o contrato. Pessoal, um pouquinho. Mas que é isso? Isso aí é coisa... Tem que ver se tem que terminar o contrato, porque tem Por negociação isso que eu estou internacional. te perguntando. Essa renovação, porque senão é coisa de clube de várzea isso aí. Tá? Vai ver. Nem clube de várzea faz isso. Não, um pouquinho. Ó, a história tá mal contada, Daniel. Tá, mas ele não era de um clube italiano que estava emprestado para outro, e é esse contrato de empréstimo para o outro que encerrou? Acho que foi isso que aconteceu. Não sei se o João Batista tem essa informação. O Inter tinha que se mexer há mais tempo, gente. Não é agora, é em março. O nome disso aí é uma palavrinha assim, começa com P, termina com O. Planejamento. Eu tenho um jogador que vai ficar sem contrato no meio da Série B. Vamos ver, JB, nos ajuda aí a entender esse mico aí do Inter. Esse é um procedimento normal, muito por conta da troca, muito por conta da troca da temporada por lá. Ele tinha contrato com o Genoa da Itália e pertence ao Udinese. O jogador foi reemprestado pelo Genoa, via Genoa, para o Brasil, mas pertencendo ao Udinese. Então se faz um contrato só prorrogando ele até o final da temporada. E aí o Inter já acertou mais 6 meses direto com a Udinese, que é esse novo contrato, já estava tudo acertado, o contrato já estava assinado, o famoso contrato de gaveta, até o final desta temporada no Brasil aqui, que é dezembro. Bom, Meneghetti, fez isso? Perfeito. O Inter teria que validar esse novo contrato quando a janela abrisse. E a janela abriu na segunda-feira, agora na realidade dia 21, e vai até dia 22 de julho. Então o Inter teve, vamos lá, estamos no dia 29, na realidade o Inter teve mais de uma semana para conseguir efetivar esse contrato que termina amanhã. O contrato do Edenilson termina amanhã. Não dava para fazer isso em março, mas dava para fazer a partir do dia 21, quando abriu a janela, ou seja, o Inter há uma semana não consegue efetivar essa documentação. Tempo sobra, né? Não, aí sim. Tempo sobra. Tá, só um pouquinho. O Inter fez isso na segunda-feira, ou não fez? É esse aqui. O Inter vai dizer que fez e que trancou no processo burocrático. Vacilo. Aqui, vacilo. Na minha opinião, vacilo. Daniel Oliveira, vamos lá. Isso aí, Meneghetti. Esse aqui renova o contrato na hora e, acima de tudo, a sua relação a dois. É ou não é, Luciana? É verdade. Eu quero defender também o Ribeiro, gente, porque ele é inteligente, sim, porque ele usa o ativo. Ele garante, quando chega na hora H, o seu desempenho. Há quem diga que é o único momento de lucidez. Né? Olha só. Só que eu quero dizer pra você que, independente da sua idade, independente de o seu relacionamento ser novo ou ter muitos anos, você tem que colocar isso. Em seguida, o nosso personagem Ribeiro Neto vai explicar por que o ativo centroavante do Grêmio, Lucas Barrios, dá certo no esquema do técnico Renato. Captou, Daniel Oliveira? Pô, se captei, ô Meneghetti. Esse aqui é o centroavante, ou o que faz o centroavante empilhar gols aí, é o ativo. E com ele tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não, Luciano? Sempre, é garantido, como o Ribeiro fala, ele tá sempre usando ativo, por isso ele não é burro não, ele é esperto, porque os homens inteligentes, eles vão fazer na hora H com muito mais intensidade, muito mais paixão, e vai ficar criativo, que é o que as mulheres gostam, e também muito mais disposto, porque a correria do dia a dia realmente afeta o relacionamento. Verdade. Você tem que ter o ativo, porque ele é um super estimulante, indicado para homens de todas as idades. Quem tem 20, quer surpreender a parceira. Quem tem 40... não altera a pressão. 20, 30, 40, 50... Exato. É diferente dos outros, porque ele não altera a pressão sanguínea e você vai ver que não tem nenhum efeito colateral. O importante é você tomar essa atitude agora e ligar 30810700. Não tem farmácias, é direto do laboratório para você. E aproveitar... Torra de São João, Daniel. Olha só, parcelinha bem pequenininha, a partir de 27,14, gente. E não mexe no bolso agora. Primeiro pagamento... Paga quando? Só lá em agosto. Boa. E a entrega é sigilosa, grátis para todo o estado. 30810700. Tem mais. Ligou nos próximos 10 minutos, diz que está assistindo os donos da bola... Comprou ativo, recebe presente em dobro. Eu digo para você tomar essa atitude hoje, está chegando aí o final de semana. Isso aí, vamos e aí lá. você já recebe o ativo e já garante aí tudo, tá? 30810700 para dar um up, melhorar o seu desempenho na hora H, é só com ativo.
30810700, tá aí o telefone na tela, com esse aqui é renovação de contrato na hora, Meneghetti. Tô nessa, Daniel Oliveira. Olha só, logo depois dos donos tem o programa da Regina. E ela chega agora com os destaques desta quinta-feira. Tem Miss aí no estúdio hoje? Ó, tem Miss, tá lá ela. Alô, Regina. Oi, Meneghetti. Claro que tem Miss, né? Mais 4 finalistas aqui ao Miss Rio Grande do Sul Be-Emotion 2017. Portanto, o programa da Regina continua desfilando belezas aqui por toda a semana para vocês aí de casa conhecerem melhor, né, as candidatas, ouvirem o que elas têm para contar, os projetos de vida, tudo isso. Bom, mas também é assunto do programa da Regina o sono. E olha, ele pode prejudicar, a falta dele, aliás, né, pode prejudicar muito. Então a gente vai falar dos distúrbios, né, dos sonos mais comuns. Também vamos receber aqui um coreógrafo, né, vamos falar de um espetáculo que Débora Coker faz em Porto Alegre aqui, agora no fim de semana. Bom, gente, claro que vocês vão ficar com a gente, porque tem muitos outros assuntos ainda, e vamos fazer um tour, viu, no cemitério. Preparem-se aí em casa, tá bom, Meneghetti? Muito bem acompanhada. A Regina Lima volta em seguida, logo depois dos donos da bola. Presta atenção, Ribeiro Neto. Que agora a gente vai falar de Lucas Barrios, o homem gol e que não para de balançar as redes. Barrios não ia avacalhar o time do Grêmio? Não, ele é bom jogador, né? Ele é o fazedor de gols que o Grêmio queria. Só que, claro, a gente também não pode tapar o sol com a peneira. O Grêmio trouxe ele porque os outros deram errado. A direção do Grêmio tentou o uruguaio, colombiano, paraguaio, trouxe o Jael estourou o joelho e veio o Lucas Barrios. Que bom que aconteceu tudo isso. É o Lucas Barrios o cara. Mas o Grêmio sempre teve esse jogador na sua lista de reforços. Esse jogador é muito interessante. E aí, Ribeiro, não ia avacalhar o time do Grêmio, o Lucas Barrios? O pessoal joga confete, Ribeiro, não ia avacalhar o time do Grêmio? E o Grêmio demorou uns 5 ou 6 jogos para conseguir jogar. Quem tem memória sabe que foi um parto, mas ainda bem que se ajustaram. Ribeiro Neto na marca do pênalti, a pergunta é do Silvio Magalhães, de Flores da Cunha. Alô, comunidade de Flores da Cunha. Ele bota assim, o Silvio, ó, sem muro. Já sabe que tu costuma ficar no muro, né? Qual o melhor time, o Inter de 2006 ou o Grêmio atual? Melhor time como? Não sei, pergunta possível, ele está te perguntando qual é o melhor. Qual é o melhor? É a pergunta que ele está te fazendo. Qual é o melhor time? Eu vou responder, sabe como? Este Grêmio está fora das suas características históricas. O Grêmio nunca jogou assim. Tá, qual é o melhor time? O Inter 2006 Eu prefiro o Grêmio, do jeito que joga. O Grêmio em relação ao Inter 2006? Na bola, né? O Inter foi campeão do mundo, aí é resultado, aí não dá pra... JB! Dr. Saul Berchevski, diretor de futebol do Grêmio, ontem na Rádio Bandeirantes, 94,9 no FM, programa do Ribeiro Neto, às 4 da tarde. Corinthians, abre aspas, Corinthians, não sei se tem elenco suficiente para manter este padrão de jogo. Tem esquema definido, acho que muito bom, muito parecido com aquele do Tite, que venceu o campeonato fazendo vitórias por 1-0, e o seu auxiliar, até porque tem feito sucesso, porque ele é o auxiliar do Tite, mas não sei se tem elenco para manter essa campanha. Hashtag fechado com o Saul Berchevski, tem a mesma opinião que ele. Voltaremos amanhã, 12h30. Fiquem todos vocês com o programa da Regina. Uma ótima quinta-feira. Tchau.